Minha irmã não quer que meu marido fale com ela ou a cumprimente quando formos visitá-la, porque para ela ele continua sendo um estranho. Sou uma mulher de 30 anos, recém-casada e agora também uma nova mãe. Poderia-se pensar que esta deveria ser uma das fases mais felizes da minha vida, mas me encontro presa em um conflito cada vez mais estranho com minha irmã de 24 anos. Ela nunca foi particularmente sociável, não tem muitos amigos, raramente traz alguém para casa, e ao longo dos anos sempre se manteve distante de qualquer pessoa com quem eu namorasse. Mesmo assim, nunca suspeitei que sua aversão se tornaria tão forte, especialmente em relação ao meu marido. Quando levei para casa pela primeira vez para conhecer minha família, notei que ela estava um pouco fria, mas deixei passar. Sempre tinha sido assim, ela nunca expressou uma rejeição aberta. Inclusive, quando perguntei antes do casamento se ela tinha algum problema com ele, ela me disse que o achava agradável. Até a convidei para ser minha dama de honra pensando que estávamos em bons termos. Mas na semana passada aconteceu algo que mudou tudo. Meu marido foi deixar comida na casa dos meus pais, minha irmã ainda mora lá. Ele entrou, tocou a campainha e a encontrou na cozinha. Ela lhe disse que meus pais não estavam, e quando ele tentou entregar a comida ela insistiu que ele a deixasse na garagem, embora estivessem bem ali na cozinha. Ele tentou puxar uma conversa fiada, apenas um comentário casual sobre o tempo. De repente ela explodiu, disse para ele nunca mais falar com ela e saiu furiosa. Foi tão abrupto e agressivo que quando ele voltou para casa, visivelmente abalado, minha mente se encheu de dúvidas. Por um momento pensei se algo teria acontecido, se ele teria sido inapropriado de alguma forma, embora ele nunca tenha me dado motivos para duvidar dele. Liguei para minha irmã imediatamente para perguntar o que tinha acontecido. Ela não atendeu. Mandei mensagens e ela só me respondeu depois de bombardeá-la com ligações e textos, desesperada para consertar o que quer que estivesse acontecendo. Finalmente ela respondeu, suas palavras foram diretas e duras, ela o odeia, sempre o odiou e seu único limite é que ele nunca mais fale com ela. Nos 7 anos que estamos juntos, posso contar em uma mão as vezes que eles interagiram, e quase sempre foi um simples cumprimento educado. Insisti em busca de uma razão, algo concreto que ele tivesse feito ou dito, a única coisa que ela repetiu foi que simplesmente não gosta dele e que não precisa de um motivo. Isso está me afetando mais do que eu imaginava, minha família sempre foi muito unida. Meu irmão de 29 anos e eu sempre passávamos na casa dos meus pais sem avisar para cozinhar ou simplesmente passar o tempo. Meus pais adoram que estejamos por perto. Eu disse à minha irmã que seria estranho se meu marido não pudesse nem cumprimentá-la quando fossemos visitar. A resposta dela me deixou gelada, disse que está farta de ter um estranho em sua casa. 7 anos e para ela ele ainda é um estranho. Garanti a ela que não mandaria mais meu marido sozinho para a casa dos meus pais, porque não sabia que ela ouvia dessa maneira. Ela insistiu que isso não era suficiente, queria que eu garantisse que ele nunca mais falaria com ela. Eu disse que faria o possível para mantê-los separados, mas avisei que isso afetaria meu filho, seu sobrinho, porque meu marido não se sentirá confortável deixando o bebê com alguém que o despreza. E eu, sendo honesta, também não me sinto confortável. Não sei que ideia ela poderia colocar na cabeça dele um dia. Além disso, inevitavelmente machucaria meus pais que adoram o neto e valorizam o tempo que passam com ele. Ela me acusou de me fazer de vítima, de tentar atropelar o único limite que ela me pediu. Estou perdida entre querer manter a paz familiar e não entender como chegamos a este ponto. Quanto a como meus pais estão lidando com isso, já lhes contei o que aconteceu. Minha mãe quer sentar para conversar com minha irmã, mas até agora ela está evitando, está sempre ocupada, cansada ou pede mais tempo. Meu pai está se recuperando de um infarto, então não quero estressá-lo mais. Ele apenas diz para deixar para lá que isso vai passar, então parei de insistir com ele. Meu marido é tudo para mim, amoroso, leal, e nunca me deu motivos para desconfiar. Cheguei a duvidar dos meus próprios instintos quando isso aconteceu, mas minha própria irmã confirmou que ele não fez nada de errado. Não consigo entender como um simples comentário casual pôde desencadear uma reação tão furiosa. Percebi que meu irmão também já teve namoradas, mas nunca levou ninguém para casa. No meu caso, só apresentei 2 namorados na minha vida, e apenas quando tinha certeza de que havia um futuro, sempre fui cuidadosa. Quanto à saúde mental da minha irmã, ela sempre teve um gênio difícil, já explodiu por coisas pequenas e raramente pede desculpas. Mesmo quando depois reconhece que estava errada, como naquela vez em que me acusou de roubar uns sapatos e depois os encontrou em seu carro, mas nunca tinha chegado a este ponto. Agora estou aqui sem saber o que fazer e com o coração partido por tudo isso. Atualização 1. Para esclarecer, a única razão pela qual sequer considerei que meu marido pudesse ter feito algo foi porque trabalho na área da saúde, um ambiente onde nos é inculcado analisar todos os lados de uma situação. Meu primeiro instinto, sinceramente, foi que ela estava reagindo de forma desproporcional sem motivo, mas sempre tento ser justa e não pude evitar me perguntar se havia algo mais profundo que a levou a dizer o que disse. Tanto meu marido quanto minha cunhada insistiram que nada havia acontecido e eu acredito neles. Estou agindo sob essa suposição e confiando no que me disseram. Ao crescer, meu irmão foi sem dúvida o filho de ouro. Meu pai era obcecado em ter um filho homem, sempre falando sobre seu legado e a importância de seu filho.
Honestamente, aquele pai de então não é o mesmo homem que conheço hoje, ele trabalhou muito para mudar e agora prioriza todos os seus filhos igualmente. Quando eu tinha 10 anos as coisas eram muito diferentes, mas hoje em dia ele é um pai atencioso com todos. Minha irmã, por outro lado, sempre foi a favorita da minha mãe. Minha mãe dizia isso abertamente e parecia querer uma filha calma, delicada, tipo princesa, algo que eu nunca quis para mim. Eu sempre quis fazer meu pai feliz, tentava ser o mais moleca possível e me recusava terminantemente a usar aqueles vestidos bufantes que minha mãe escolhia. Felizmente meu relacionamento com minha mãe mudou ao longo dos anos. Agora estamos em termos muito melhores do que quando eu era criança. Eu sempre fui a esquisita da família, meus irmãos e eu não tínhamos muita conexão até chegarmos à adolescência. Provavelmente não foi até todos termos uns 14 ou 15 anos. Foi quando começamos a descobrir interesses em comum e finalmente nos tornamos mais unidos. Meu marido ficou encantado em se casar e se integrar à minha família. Meus pais sempre o trataram como um filho e ele me disse várias vezes que se sente mais em casa com eles do que com sua própria família. Ele é o caçula de 4 irmãos homens, com uma diferença de 10 anos em relação ao próximo, sempre o estranho, sempre deixado para trás por seus irmãos mais velhos. Ele até me disse o quão animado estava por ter uma cunhada, já que nunca teve uma. E por não ter uma conexão real com seus próprios irmãos, ele valorizava muito a ideia de ter esse laço fraternal através do casamento. Por isso tudo isso o deixou tão desnorteado, realmente o afetou. E eu me sinto absolutamente terrível por ter me permitido pensar, mesmo que por um momento, que ele poderia ter feito algo inapropriado, quando no fundo eu sabia que não era o caso. Eu só precisava chegar ao fundo da questão para entender por que de repente tudo parecia tão tenso e estranho. Atualização 2, acho que agora teremos alguma clareza sobre o assunto. Minha irmã anunciou que tinha um motivo para toda essa distância e frieza, mas que não queria dizer qual era. Meu pai, sempre o pacificador, simplesmente disse: bem, até aqui não vamos obrigar ninguém a compartilhar nada. Mas então minha irmã de repente mudou de ideia e disse: tudo bem, vou te dizer o porquê. E foi quando ela lançou sua acusação. Segundo ela, na primeira vez que conheceu meu marido, ele lhe perguntou sobre um rapaz, vamos chamá-lo de Lucas. Ela disse que ele lhe perguntou como ele estava, então minha irmã disse: sim, eu sei que você leu meu diário. O garoto de quem eu gostava e sobre quem escrevi todos os meus pensamentos privados. No primeiro dia que seu marido me conheceu, ele me perguntou sobre ele e isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre ele. Fiquei completamente em choque com ela dizendo algo assim. Para começar, eu nem sabia que ela tinha um diário. E mesmo que soubesse, jamais teria invadido sua privacidade dessa maneira. Eu tive um diário uma vez e quando minha prima o leu fiquei chateada e ela zombou de mim sem parar. Eu sei como é horrível se sentir assim. Nunca faria isso com minha irmã. No início fiquei atonita, depois comecei a sentir raiva ao perceber que ela estava inventando coisas naquele ponto. Deixe-me organizar isso. Ela conheceu meu marido há 6 anos. Nós já estávamos juntos há 1 ano antes de eu o apresentar à minha família. Então, há 2 anos ela foi para o exterior por 1 ano, algo relacionado à universidade. Uma amiga minha, que havia começado a faculdade mais tarde e estava no mesmo programa, fez a mesma viagem. Reconheci o nome do professor bonito de quem minha amiga falava depois, o Lucas. Quando perguntei à minha irmã se era o mesmo professor da universidade, ela respondeu, sim. Então perguntei diretamente: como meu marido pôde te perguntar sobre alguém que você só conheceu há 2 anos, se ele te conheceu há 6? Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Foi como se seu cérebro estivesse processando, e então ela explodiu comigo, dizendo que eu não entendia como era difícil ter um estranho em sua casa e saiu furiosa. Parte meu coração pensar que meu filho vai crescer sem realmente conhecer sua única tia, mas eu não posso consertar isso. Ela inventa problemas, conta mentiras e bloqueia qualquer esperança de uma conversa real. Reconheço que nem sempre fui a irmã perfeita enquanto crescíamos. Tivemos muitas discussões bobas, brigas absurdas pelo controle remoto, por comida, etc. Mas sentia que nos últimos anos tínhamos nos aproximado muito mais. Trocávamos memes, fazíamos piadas, viajamos juntas, saíamos para jantar ou almoçar. Ela foi minha dama de honra no meu casamento. Quando meu filho nasceu, tive uma cesárea de emergência com complicações e fiquei 1 semana no hospital, e ela me visitou todos os dias. Durante meses depois ela cuidou de mim todos os dias naquelas semanas difíceis e surreais do pós-parto. Ainda há uma parte de mim que espera que isso possa ser consertado, mas se ela está disposta a inventar esse tipo de história apenas para nos afastar, a mim e minha família, e se recusa a se comunicar, sinceramente não sei o que mais posso fazer. Para minha própria tranquilidade, perguntei ao meu marido se ele sequer se lembrava de ter perguntado a ela sobre algum Lucas. Ele ficou perplexo, nem sequer reconhece o nome. E para responder ao que alguns podem se perguntar, não, meu marido e minha irmã nunca namoraram, sei disso com certeza. Os lugares onde ele estudou e trabalhou são longe de onde crescemos, e sendo honesta com a maneira como fomos criados, não saíamos muito. Meu marido é de uma raça diferente da nossa, ele é negro e nós somos asiáticos, mas gostaria de acreditar que minha irmã não é esse tipo de pessoa. Meu ex era asiático e ela também não gostava dele, mas terminamos 6 meses depois que ela o conheceu, então mal interagiu com ele.
Minha família é bastante mista, mesmo desde a geração dos meus avós há muitos primos mestiços. E de fato, minha irmã se dá bem com meu primo, que é metade negro e metade asiático, e com a esposa dele, que é negra. Quanto à sua saúde mental, no passado já mencionei seus problemas de raiva, sugeri terapia ou alguma avaliação, mas ela não quer saber nada sobre isso. Ela é adulta, e enquanto não fizer mal a si mesma nem aos outros, em última análise, a decisão é dela. Mas nada disso torna as coisas mais fáceis. Atualização 3. Esta manhã falei novamente com meu pai sobre a situação. Ele me disse que havia tentado se aproximar da minha irmã mais uma vez, mas que ela continuava evitando a conversa. Eu tranquilizei, assegurando que tanto ele quanto minha mãe são sempre bem-vindos em minha casa, mas fui honesta. Não irei com tanta frequência enquanto sentir que há verdadeiras preocupações de segurança para meu filho e meu esposo no lar deles. Papai disse que entendia, o que foi um alívio. Minha mãe, por outro lado, está bastante chateada com tudo isso, principalmente com minha irmã pelo que ela fez. Na verdade, ela sentou para conversar e perguntou como se sentiria se alguém tratasse nosso irmão da mesma maneira que ela está tratando meu marido. Isso despertou a fúria da minha irmã, ela fez birra e acusou minha mãe de querer manipulá-la com culpa. Para mim, isso foi um sinal claro de que ela sabia que havia cruzado um limite, afinal, se você não fez nada de errado, por que se sentir culpada? Algumas pessoas acreditam que meus pais deveriam expulsá-la de casa, mas isso não é possível. Ela acabou de terminar a universidade e está procurando emprego, então não pode se dar ao luxo de se mudar, mesmo que quisesse. Por mais irritada que eu esteja, não posso desejar que minha única irmã acabe sem teto. Nunca fomos as mais unidas enquanto crescíamos, mas sempre conseguimos estar lá uma para a outra quando realmente importava. Por mais brava que eu esteja, não posso abandoná-la. Alguns mencionaram a questão racial, mas sinceramente não se trata disso na minha família. Tenho 27 tios e tias. Sim, meus avós realmente foram carinhosos entre si e minha família é incrivelmente diversa. Negros, brancos, hispânicos, asiáticos, filipinos. Se você consegue pensar em uma origem, certamente está em algum lugar da nossa árvore genealógica. Por isso, nunca acreditei que o comportamento da minha irmã tivesse a ver com a raça do meu marido. Ultimamente, ela simplesmente parece estar com raiva de todos. Inclusive, agora ela está se dando melhor com meu irmão, ou pelo menos está fazendo um esforço extra. Ele me disse que ela confessou a ele que sente que ele é o único do seu lado e que todos os outros estão contra ela. Mas ele deixou claro tanto para ela quanto para mim que não estava tomando partido. Ele não vai mudar a maneira como interage com nenhum de nós se quiser manter abertos seus relacionamentos com ambos. Por mais complicado e doloroso que tudo isso seja, estou tentando navegar dia a dia, minha prioridade é manter minha família segura e em paz, e continuo tendo a esperança de que com o tempo as coisas possam melhorar entre todos nós. Atualização 4. Na semana passada meu irmão me ligou do nada, o que foi estranho porque normalmente só trocamos mensagens. Ele falava um pouco nervoso, então todo o assunto parecia sério. Ele me pediu para conversar comigo pessoalmente, só nós dois, sem meu marido, e disse que era sobre nossa irmã. Ele havia conversado com minha irmã e ela havia lhe confiado algo sobre tudo o que estava acontecendo. Ele queria se manter neutro, mas até ele tinha um limite. Aparentemente minha irmã teve uma crise total, ela tinha bebido, algo que raramente faz, e começou a chorar desconsoladamente, dizendo que havia arruinado tudo e que era uma pessoa terrível. E então ela lhe contou a verdadeira razão pela qual odeia meu marido. Há 2 anos, quando ela estava estudando no exterior, estava passando por um momento muito difícil, se sentia isolada, com saudades de casa, e estava tendo problemas com a universidade, começou a ter ataques de pânico e não conseguia dormir. Em um de seus momentos mais baixos me ligou chorando, dizendo que sentia que estava desmoronando. Eu estava muito preocupada e não sabia como ajudar de tão longe, mas ficava conversando ou fazendo videochamada até tarde. Meu marido sabia de tudo isso, e em uma semana quando eu estava doente de cama ele atendeu por mim. Antes que alguém diga algo, eu sabia que isso aconteceu e sobre as coisas que conversaram, meu marido apenas tentou animá-la e foi só isso. Confio nele e não há nada que possa ter sido mal interpretado, mas minha irmã interpretou. Talvez tenha sido seu estado de vulnerabilidade, mas ela desenvolveu sentimentos por ele, interpretou mal a gentileza dele como algo a mais. Começou a dar um significado profundo àquelas chamadas e até às mensagens que ele enviou do meu telefone. Ela se convenceu de que havia uma conexão especial entre eles. Inclusive, escreveu extensivamente sobre isso em seu diário. Não o diário de que falou antes, mas um caderno pessoal que levava no exterior para processar suas emoções. A história do Lucas foi totalmente inventada. Ela improvisou na hora porque precisava dar uma razão, já que não podia admitir a verdade, que havia desenvolvido uma paixão inadequada pelo marido de sua irmã e que estava guardando o ressentimento há 2 anos. Por isso, meu irmão me disse que ela vem se torturando com culpa e vergonha durante esses 2 anos, me vendo feliz com meu marido enquanto sentia que me traía apenas por ter esses sentimentos. Ela se convenceu de que evitá-lo era o correto, mas em cada reunião de família, cada vez que ele era gentil com ela, ela só se sentia pior.
O dia em que ele levou a comida foi aparentemente o ponto de ruptura dela. Ela teve uma semana especialmente ruim, coisas do trabalho, e se sentia um fracasso. Quando ele tentou fazer um comentário casual, ela simplesmente explodiu. Toda aquela culpa e ódio por si mesma saíram como raiva direcionada a ele. Pelo menos acho que tudo isso se resolveu de certa forma, embora não seja o que eu gostaria de saber. Estou aliviada por finalmente ter uma explicação real de que ela não estava inventando coisas nem sendo cruel sem motivo. Podemos descartar a parte de que ela estivesse completamente louca, mas isso também não melhora a situação, porque se apaixonar só por isso não fala de uma pessoa em suas plenas faculdades mentais. Meu irmão me implorou para não confrontá-la diretamente. Ele me disse que ela estava até pensando em se mudar para a casa de um primo em outro estado, que sentia que havia destruído a família e que todos estaríamos melhores sem ela. Ele está genuinamente preocupado com o estado mental dela agora. Quando cheguei em casa e contei ao meu marido, a reação dele me surpreendeu. Ele ficou genuinamente triste por ela e também um pouco preocupado se eu pensaria que ele havia dito algo que ultrapassou algum limite. Por um lado, entendo por que ela tem agido assim, e de fato sinto pena dela. Mas por outro, estou com raiva por ela ter permitido que isso destruísse nossos relacionamentos familiares em vez de conversar com alguém, com um terapeuta ou até mesmo comigo. Meus pais ainda não sabem a verdadeira razão e não sei se devo contar a eles. Minha mãe continua insistindo para que haja um progresso de aproximação entre nós, mas não quero expor meu irmão e acho que é algo que minha irmã deveria contar a eles. Meu marido acha que deveríamos dar a ela um pouco de espaço e talvez sugerir terapia familiar mais tarde. Ele diz que está disposto a conversar com ela se algum dia ela quiser esclarecer as coisas, mas apenas se for o que ela deseja e só se eu concordar. Atualização 5. Depois da minha última atualização, decidi seguir o conselho do meu marido e dar espaço à minha irmã enquanto víamos como avançar. Não a procurei, não tentei forçar nenhuma conversa e tentei me concentrar no meu filho e em voltar a uma rotina mais ou menos normal. Isso durou exatamente 3 dias. Na terça-feira de manhã, minha mãe me ligou em meio a um ataque de pânico ou algo assim. Ela me disse que minha irmã estava agindo de forma estranha durante todo o fim de semana. Mal comia, ficava em seu quarto, e quando saía parecia que tinha chorado. Mamãe tentou falar com ela várias vezes, mas minha irmã insistia que estava bem, que só estava cansada. Então, na segunda-feira à noite, minha mãe a ouviu falando ao telefone em seu quarto, discutindo com alguém. Ela não conseguiu entender quase nada, mas ouviu minha irmã dizer algo como: "Não posso continuar vivendo assim, talvez seja a hora de contar tudo a ela." Mamãe ficou preocupada, mas não quis ouvir mais. É aqui que tudo se torna absolutamente insano. Na terça-feira de manhã, aparentemente, minha irmã acordou com uma espécie de nova determinação. Ela entrou na cozinha, onde meus pais estavam tomando café da manhã, e anunciou que precisava dizer a eles algo importante sobre o porquê de estar tão abalada. Minha irmã lhes contou sobre seus sentimentos em relação ao meu marido. Bem, até aí tudo bem, porque era necessário que ela fosse sincera. Ela também confessou, entre aspas, que há 3 meses o havia procurado diretamente sem que eu soubesse. Conseguiu o número dele do celular da minha mãe quando a estava ajudando com algo e lhe mandou uma mensagem perguntando se poderiam conversar em particular sobre coisas de família. Meu marido nunca me disse nada sobre isso pela única razão de que isso nunca aconteceu. Meu marido não tem registro disso e ela também não tem registros dessas mensagens. Quando minha mãe me ligou para contar, obviamente perguntei se era real, mas ele estava tão surpreso quanto eu. E vendo o passado da minha irmã, que gosta de inventar coisas, acho que fiz bem em acreditar no meu marido. Depois disso, liguei para meus pais novamente para contar a versão do meu marido. Eles também falaram diretamente com ele, que lhes disse que não havia nenhuma mensagem e que tudo era mentira. Meus pais ficaram furiosos com minha irmã por mentir e inventar coisas novamente. O pior é que minha irmã admitiu novamente que havia inventado, mas pelo menos confessou a eles que tinha sentimentos por meu marido. Mas isso ainda fica pior. Depois de confessar tudo, minha irmã aparentemente teve um colapso total, começou a gritar que havia arruinado tudo, que era uma pessoa horrível e que talvez o melhor fosse desaparecer para que todos fossem felizes. Minha mãe disse que ela estava hiperventilando, dizendo que nunca deveria ter voltado do exterior e que arruinava tudo que tocava. Foi então que minha mãe decidiu me ligar. Fui direto para a casa dos meus pais, deixando meu filho com meu marido. Quando cheguei, minha irmã estava trancada em seu quarto e não queria sair. Meu pai parecia exausto e minha mãe continuava chorando intermitentemente. Crise familiar total e completa. Bati na porta do quarto da minha irmã e supliquei para que ela falasse comigo. Finalmente ela abriu e quase não a reconheci. Era verdade o que minha mãe disse. Ela não tinha comido e havia dormido muito pouco ou quase nada nesses dias. Imediatamente ela começou a se desculpar, dizendo que sabia que provavelmente eu a odiava agora e que merecia isso. Não sei nem como explicar isso. Minha irmã tem vivido em uma realidade alternativa onde pensava que meu marido poderia me deixar por ela, apesar de essas conversas terem acontecido há anos e ele mal ter tido contato com ela.
Meu marido veio naquela mesma tarde, depois que eu o chamei e lhe contei tudo. Minha irmã continuava em seu quarto, mas podia nos ouvir conversando. Quando ele perguntou se ela queria ter uma conversa para esclarecer as coisas, ela saiu com uma expressão absolutamente envergonhada. Ela se desculpou com nós dois, mas principalmente com ele por tê-lo colocado em uma situação impossível. Admitiu que estava esperando que ele pudesse corresponder aos seus sentimentos e que quando ele não fez, teve que lidar com a rejeição, além da culpa e da vergonha. Meus pais querem que ela faça terapia, e enquanto viver sob o teto deles, não é tanto um pedido, mas sim uma imposição, o que acho absolutamente necessário. Não é só a questão do meu marido. Ela sempre foi um pouco estranha, acho que ela poderia se beneficiar muito de algo assim e também melhorar muito a dinâmica familiar. O mais estranho é que quase sinto pena dela. Viver com sentimentos não correspondidos pelo marido da sua irmã por 2 anos deve ser uma tortura, mesmo que seja meu marido. Só espero que meus pais a convençam a ir para a terapia. Enquanto isso, continuaremos com um certo distanciamento familiar, especialmente com minha irmã. Atualização 6. Sei que um mês não é suficiente para dar a vocês um avanço sobre minha irmã, mas ela está frequentando a terapia há 2 semanas e meus pais acreditam que há uma melhora. Para começar, sugeriram que ela se mantenha longe do meu marido até que possa lidar melhor com suas expectativas e sentimentos. Ainda há muito em que ela precisará trabalhar e acho que levará meses ou até anos antes que possamos dizer que minha irmã está bem. Mas é um avanço que ela tem aceitado ir, independentemente da pressão de meus pais. Ela parece estar disposta a fazer isso e está encontrando coisas positivas em buscar ajuda. Como ela deve se manter afastada do meu marido e nós também queremos manter nossa distância, só tenho falado com ela por telefone. Tentamos visitar meus pais quando ela não está em casa para não complicar mais as coisas. O resto em nossas vidas está bem e não esperem uma atualização minha em breve, a menos que tudo fique estranho de novo.